Março é o mês das mulheres e hoje vamos falar aqui sobre mulheres que se transformam e principalmente mulheres que decidiram ser a sua melhor versão. Que me perdoe os homens, mas a gente sabe que mulheres têm muito mais desafios do que os homens. E hoje eu trouxe aqui uma mulher forte que já enfrentou muitos desafios, que é esposa, que é mãe, que é referência, né, na educação, que é a Meire. E eu gostaria que a Meire se apresentasse um pouco para o público. Me conta um pouquinho quem que é a Meire. Quem que é a Meire? A Meire é uma esposa, mãe de duas filhas, uma pré-adolescente com 13 anos e uma outra de 9 anos. Eu sou uma filha que vive um luto recente, de um pai perdido há poucos meses. Sou professora, dona de casa e, como se não faltasse serviço, eu ainda tenho um cursinho de matemática. Então, essa é a Meire, que trabalha de segunda a segunda e que resolveu fazer uma diferença na vida para mostrar que nós somos realmente mulheres fortes. Sim, Meire, muito obrigada por você ter aceitado esse convite nesse tema maravilhoso que é justamente o que mulheres que se transformam, para você mostrar, né, a força da mulher para outras pessoas lá fora poder conhecer um outro lado da Meire, que às vezes a gente conhece só aquele estereótipo, aquilo por fora, mas não conhece os desafios que a Meire já enfrentou e que ainda enfrenta, não é mesmo? E eu gostaria justamente de falar sobre esse desafio. Você já teve algum acontecimento, algum desafio importante relacionado à sua saúde que te impactou de alguma forma? Foi o meu marido. Foi o meu maior desafio. Hoje eu tenho 48 anos e eu fui obesa a vida toda. A ponto de, aos 15 anos de idade, eu ter 135 quilos. Naquela época, a gente não tinha condições, né, de fazer um tratamento, como a gente tem essas disponibilidades hoje. Hoje até o SUS já oferece, né, tratamento, a gente tem nutricionista, etc. E quando eu comecei a trabalhar, que eu passei a ter o meu dinheiro, eu comecei a fazer um tratamento para me livrar da obesidade. Porque hoje o que chamam de bullying, eu vivi na década de 80, na década de 90, só que nós éramos tão fortes que a gente superava isso com mais facilidade. Fiz diversos tratamentos. O meu primeiro tratamento foi com um endocrinologista, muito bacana, muito famoso. E consegui sair, né, dos cento e tantos e voltei para 72. Foi o meu menor peso. Aí logo em seguida eu casei, tive as minhas filhas, voltei a engordar de novo. E aí eu fui para nutricionista, nutrólogo, endocrinologista, academia, até o medicamento que hoje, né, o pessoal que está na moda, e eu cheguei a usar na época tinha o nome de Saxenda, eu cheguei a usar e não surtiu efeito. Então eu não perdia peso. E aí foi que na pandemia eu tive uma crise de ansiedade muito grande e o meu cardiologista achou que eu tivesse infartado. Aí foi o ápice. Nele achar que eu tinha infartado, eu dormi em Pocrane, eu anoiteci em Pocrane e amanheci lá no César Leite, internada no César Leite, para fazer um cateterismo, porque achavam que era um caso de urgência. Foi feito o cateterismo, foi constatado que eu não tinha infartado. Mas naquele momento o médico constatou que eu tinha uma veia em torno de 40% de obstrução. E eu tenho Qualquer momento poderia ocorrer um infarto. Poderia ocorrer um infarto. Aí eu falei, doutor, o que eu vou fazer? Ele falou, no momento, perder peso. Como perder peso se era o que eu lutava contra ele todos os dias? E não consegui. Aí naquele momento eu perguntei para ele, falei, eu posso fazer uma cirurgia bariátrica? Ele falou, claro, sua vida é normal. O que está acontecendo com você aqui hoje, provavelmente milhares de pessoas têm esse mesmo diagnóstico, porém não sabem porque o cateterismo não é um exame que é feito igual eu vou ali colher um sangue, uma urina. Mas o seu objetivo principal agora é perder peso. Voltei para casa
Continuei com os mesmos tratamentos. Nutrólogo, nutricionista, academia e nada resolveu o problema. Aí surgiu a oportunidade da bariátrica. Ah, Meire, por que não a bariátrica ter acontecido antes? Pelo fato do valor. Fazer uma cirurgia bariátrica hoje não é fácil. Não. O valor não é um valor acessível. E aí nós conseguimos pelo plano de saúde. Eu sou professora do estado, o IPSEM que cobriu. Então eu fui em Muriaé e fiz a cirurgia bariátrica em Muriaé. Eu fiz a cirurgia bariátrica com 96,6 kg. Hoje eu tenho 56 quilos. Então, foi um desafio? Foi. Eu penso que se fosse por mim, assim, eu, meio sozinha, eu não teria ido. Meu principal incentivador foi o meu marido. E o que ele usou? As nossas filhas. Olha, do jeito que nós estamos caminhando, você vai só engordar, porque nesse período, em vez de perder peso, eu voltei a ganhar peso. Eu cheguei a 103, voltei a 96 quando eu fiz a cirurgia bariátrica. E aí ele falava sempre comigo, falou, nós vamos fazer essa cirurgia, eu vou com você, primeiro por você, né? Pela sua saúde, você precisa perder peso. E eu não quero te perder agora, e nós não podemos te perder agora, porque nós temos 2 filhas para a gente criar. Deus nos concedeu a graça de ter 2 filhas, então nós temos que dar conta. Então, Meire, você fez uma bariátrica por estética? Não, eu fiz uma bariátrica por saúde, porque eu tomava 5 medicamentos para pressão. Hoje eu não tomo nenhum medicamento mais. E tem estudos justamente mostrando que a perda de peso faz com que você consiga restabelecer a sua pressão. E muitos pacientes, igual você, conseguiram interromper o uso de antihipertensivo ao perder peso. Ao perder peso. Não tomo nenhum medicamento. Ah, mas você vai ter que tomar vitamina a vida toda? Nós já tomamos vitamina. Todo mundo toma vitamina, é raríssimo quem não toma vitamina. Mesmo quem não passou por uma cirurgia desabsortiva, que é a cirurgia bariátrica, né? Muitas delas, também pode tomar, pela alimentação errada, né? Porque às vezes a nossa alimentação ela não é 100% correta, né? Se a gente realmente se alimentasse de forma correta, às vezes não ia precisar de suplementar. Mas tem pacientes que às vezes alimentam de forma correta, mas tem distúrbios na absorção e mesmo assim vai precisar suplementar vitaminas. Né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que esse susto que você teve foi um despertar? Foi aquela virada? Foi um ponto de chave que você falou, gente, eu passei por esse susto, eu vi que a minha vida ela tem uma finitude, nós somos mortais e se eu não me cuidar, quem vai estar aqui para cuidar das minhas filhas? Você acha que isso aconteceu na sua mente? Com certeza. E além disso, serviu para eu passar a cuidar de mim. Entendi. Porque quando a gente é obeso, eu brinco assim que os lojistas, eles acham que gordo só usa liganete. Volta e meia eu faço essa brincadeira com os meus colegas. Porque você chega para poder comprar uma calça de uma determinada marca, a calça é linda. Aí você pede a atendente assim, você pega a número 50 para mim? Ela fala, infelizmente, essa marca trabalha só até com 44. Então você acaba tendo que comprar uma calça inferior, ou então uma calça, né, que não te agrade tanto. Não é por questão financeira, é por questão que o obeso, ele não tem tanta disponibilidade de opção quanto quem não é obeso tem. Sim. Hoje eu compro a roupa que eu quero. Tem, né, eles estão fazendo até um meme aí que quem come o que quer, veste o que cabe, né? E é pura verdade. Porque muitas das vezes eu já deixei de ir em algum lugar, já deixei de ir em alguma festa, porque eu não conseguia a roupa que eu queria. Não, eu vestida desse jeito eu não vou. Então, hoje mudou muito. O despertar da minha saúde foi o principal e o despertar para cuidar de mim. Porque aí eu acordei e falei, não, eu vou cuidar de mim, eu tenho um marido jovem, eu tenho 2 filhas lindas, eu vou me acabar, né? Não vou Elas merecem esse cuidado, né? Você merece esse cuidado, porque você é uma mulher que batalha, uma mulher que enfrenta muitos desafios. Mas você também, as suas filhas também merecem, né? Porque com certeza. Quando a gente pensa assim, gente, do jeito que eu tô caminhando, pode acontecer outras coisas mais. E quem vai estar aqui depois para poder cuidar dessas minhas filhas? Eu penso muita coisa que eu tento mudar na minha rotina, né? É justamente pensando nisso. Eu nunca fui obesa, mas eu nas 2 gestações eu também tive sobrepeso. As 2, incrível. A gente sabe que justamente esse distúrbio hormonal, essa variação hormonal, ela pode sim fazer com que a gente possa estar ganhando peso. Eu sempre fui muito magrinha
E aí, nas 2 gestações que eu tive, muito peso, e depois para perder foi muito difícil. E uma das coisas que me fez eu despertar também foi meus filhos. Eu penso, gente, se eu não cuidar de mim, quem vai? E eles são novinhos. Eu preciso estar saudável, né? Cuidar de mim para poder cuidar deles. Porque eu tenho pessoas que dependem de mim, que dependem do meu cuidado, né? E os filhos é o que eu mais penso, né? E realmente, quando você tem os filhos te apoiando, você pensa neles. E quando você tem um marido também que apoia, faz diferença, né? Porque às vezes tem muita mulher que poderia estar fazendo, mas às vezes o parceiro não apoia, às vezes acha que, não, faz a dieta aí. E não vê que realmente algumas pessoas, elas têm outros distúrbios, elas têm realmente resistência na perda de peso e muitas das vezes vai ter que fazer a cirurgia para conseguir um resultado. Nem sempre é só dieta, nem sempre é só atividade física, né? Essa consciência aí de finitude, né? Essa consciência que você poderia não estar presente para ver suas filhas crescer, realmente pode ter impactado muito a sua vida. Muito. Porque, com certeza, é o que me impacta também, né? Foi o que fez a grande diferença. Você acha que hoje você está caminhando para a sua melhor versão? Estou. O tempo tem sido muito generoso comigo. Eu brinquei com a Priscila ali. O tempo tem sido muito generoso comigo. Hoje, sim. Eu nunca imaginava que eu faria uma cirurgia bariátrica. As consequências viriam, portanto, a gente tem aquele processo, né, antes da cirurgia, psicólogo, psiquiatra, etc e tal. Então, assim, eu já fiz sabendo que o meu cabelo ia cair, eu fiz sabendo que eu ia ter excesso de pele, mas naquele momento, isso para mim era o mínimo. Eu queria era ter uma saúde legal. Sim. Então, por exemplo, final do ano, eu sempre faço um check-up geral. O meu cardiologista ainda brincou comigo assim, falou, Meire, a Meire que eu estou consultando hoje não é a Meire que eu consultei o ano passado. Completamente diferente. Né? Hoje eu não tomo nenhum medicamento de pressão mais, eu faço coisas bem diferentes. Eu subi uma escada, chegava lá no final ofegante, hoje já dá pra brincar com as meninas, né? Já dá para vestir uma roupa melhor, mas as consequências vieram. Só que essas consequências têm recurso. Tem recurso. Tem recurso. O meu cabelo caiu, hoje você tá loura, você nunca foi loura na vida? Não, nunca tinha sido, hoje eu sou loura, amanhã eu posso ser ruiva. Né? Vai do gosto da gente. Você hoje tá com olheira. Sim, hoje eu estou com olheira, mas eu não vou ficar com olheira. Sim. Eu estou. É uma fase. Exatamente. E aí, às vezes, assim, já teve um processo. É um processo. É um processo. Porque você precisou de passar pela perda de peso, a perda de gordura corporal. Agora vamos tratar. Tem excesso de pele? Vamos tratar o excesso de pele. A face, vamos tratar o envelhecimento da face. O cabelo tem como suplementar. Hoje em dia tem muitas tecnologias, tem laser, tem várias tecnologias que conseguem recuperar o cabelo, né? Não é seu caso transplante, mas teria também, mas não é seu caso. Né? Hoje a gente sabe que é suplementação, né? É justamente avaliar fatores hormonais, laser capilar. Hoje tem muita tecnologia, gente. A estética, ela realmente veio com tudo. E veio também para repercutir na nossa saúde. Porque quando a gente se sente bem com a nossa imagem, tudo flui bem, tudo né? flui bem. A gente dorme melhor, a gente trabalha com mais disposição, não é mesmo? E isso faz diferença na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Sim. Por exemplo, eu ia trabalhar sempre de calça jeans e a blusa de uniforme, Sim. que era o que me cabia. Aí agora eu sempre vou trabalhar com uma roupa diferente, um estilo diferente. Aí outro dia uma aluna falou comigo assim, nossa professora, você tá tão estilosa, né? Você tá tão bonita. Eu falei, nossa, ganhei meu dia. Então a gente trabalha melhor, a gente desenvolve o trabalho da gente melhor. A autoestima da gente é tudo. É tudo. E eu nunca tinha visto ela com esse look, gente, eu achei tão lindo, né? Obrigada. Olha, também amei, tô igual sua aluna, tá? Obrigada. Então, você perdeu muito peso, né? A gente sabe, você falou, né, que foram muitos quilos, você saiu lá da casa dos 90 para vir para casa dos 50, né? Você enfrenta hoje dificuldades com a sua alimentação? Hoje já não tanto.
Eu faço acompanhamento com nutricionista de 15 em 15 dias. Hoje eu já consigo comer de tudo, mas tem as porções, né? Sim. Tem as quantidades. Hoje eu já não tenho problema. Já tive. A ponto de chorar e ligar para ele, eu nunca mais vou conseguir comer um churrasco, que é a minha paixão. Hoje não, hoje tranquilo, hoje normal. Como que é a sua relação com a comida hoje, assim? Porque tem um lado emocional, né? A gente sabe que tem muitas pessoas que, até aquela frase que eles falam, as pessoas comem a sua emoção, né? Tem pessoas que às vezes, tem pessoas que quando ficam muito nervosas não conseguem comer, mas tem pessoas que quando ficam muito nervosas comem mais. Pessoas que, tem algumas que quando ficam ansiosas vão se alimentar mais. E como que é a sua relação hoje, a sua relação emocional com a comida? Que você falou que teve fase que você justamente pensou, gente, mas eu nunca vou comer um churrasco, algo que eu gosto tanto, como que vai ser? Mas como que é hoje? Você já passou aquela fase inicial? Já passei. Como que é hoje a sua relação? O princípio foi muito difícil, né? O período dos líquidos, foram 20 dias só de líquido. Aí eu lembro que teve um dia que eu liguei pro meu cirurgião bariátrico, falei, doutor, deixa eu tomar pelo menos um mingauzinho de fubá, que eu já não tô aguentando. Calma, Ney, tudo tem seu tempo, vai chegar o seu dia. Então eu tenho 1 ano e alguns meses, agosto agora faz 2 anos. Hoje eu já consigo comer de tudo e já consigo colocar no meu prato aquela quantidade que eu sei que eu vou dar conta. Porque no princípio, quando eu ia me servir, eu me servia com a cabeça de quem não tinha feito a cirurgia. A cabeça ainda do obeso, lá atrás, lá do obeso. Aí eu colocava aquela quantidade que eu tinha costume de colocar. Hoje não, hoje é normal. Hoje eu já sei a quantidade de água, já sei a quantidade de comida, já sei que a carne eu tenho que comer aquela quantidade, eu tenho que comer verdura, eu sei que eu não gosto tanto disso, eu ainda brinco com minhas meninas assim, a gente não come só o que gosta, você vê que tem muita coisa que eu não gosto, eu sou obrigada a comer. Hoje, graças a Deus, é tranquilo. Tudo passa, doutora. Teve um dia, nos primeiros dias de cirurgia, chegou uma pessoa na minha casa e falou comigo assim, você daria o conselho para alguém fazer cirurgia? Eu falei, hoje não. Mas você me pergunta daqui a 15 dias, daqui a 30 dias, que eu vou te dar a resposta. Aí passou mais ou menos uns 30 dias, eu encontrei com a mesma pessoa. Aí ela falou comigo assim, e hoje? Eu falei, faça, de preferência hoje, se tiver jeito de você ir. Porque foi realmente uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida, foi a cirurgia. Foi impactante, eu sofri muito, mas tudo passa. E acredito que ainda não estou na minha melhor versão, mas eu já estou um passo da minha melhor versão, se Deus quiser. Você já está com passos na frente, né? Só o fato de você ter conseguido ver que ser a sua melhor versão, muitas das vezes é você também pedir ajuda. Com certeza. Pedir ajuda para você se transformar, para você mudar. O primeiro momento era perder peso, não estou conseguindo através de métodos tradicionais, dieta, atividade física e também de medicamentos que você tentou? Poxa, então agora cheguei no momento ao limite, eu preciso da cirurgia. Fez a cirurgia, perdeu o peso, né? Mudou a vida, né? Era hipertensa, hoje não é hipertensa mais, olha só, a gente já diminuímos o seu risco cardiovascular, desde o momento, poxa, você tinha uma obesidade, agora não tem mais, era hipertensa, agora não é mais hipertensa. Não mais. Tinha mais alguma outra coisa? Assim, chegou a ser pré-diabética? Não, o problema era só a pressão mista. Gordura no fígado, na época? Não, foi só a pressão. Não, eu ainda brincava com meus colegas assim, eu sou uma gordinha saudável, sou gordinha, mas... E tinha pressão, né? E tinha a hipertensão. E que agora não tem mais, não né? Tem mais. Já eliminou uma patologia, né, que é responsável por muitas outras, como insuficiência renal, tá? Como o próprio infarto, AVC, né? A hipertensão, ela é o principal fator de risco para outras doenças cardiovasculares, como o próprio infarto. E hoje, como que as suas filhas enxergam essa mudança? Você já falou um pouco aí da alimentação, mas como que elas enxergam essa mudança? Elas acham o máximo. O máximo. A minha pequenininha, quando eu fui fazer a cirurgia, eu arranjando as bolsas para poder sair, aí ela falou comigo assim, mamãe, a senhora tá indo hoje, né? Eu falei, tô. Aí, que dia que a senhora volta? Eu falei, daqui 3 dias. Aí ela falou assim, a senhora já vai vir magrinha, assim? A visão Eu falei, minha filha, antes fosse, mas não, né? Não foi assim. Mas elas acham o máximo. Mamãe, o tanto que a senhora emagreceu. Mamãe, o tanto que a senhora tá bonita. Olha, se a senhora colocar o cabelo pra cá, vai ficar mais bonito. Mamãe, passa um gloss. Mamãe, passa, porque eu não sou muito vaidosa. E elas são? Elas são.
Então elas acham isso o máximo. Então quando eu falo, por exemplo, que eu vou fazer algum tratamento estético, nossa, eu vou cuidar da senhora. Eu que vou cuidar, eu que vou fazer o curativo. Aí a outra, mamãe, pode ficar tranquila que eu vou ficar de companhia para a senhora o dia todo. Elas acham o máximo, acham que, assim, não é bom demais, gente. É tão bom ter esse apoio, nossa, né? é assim, sem palavras para descrever. É porque ótimo. se um dia a gente cuidou deles e ainda cuida, a gente ser cuidada também é muito bom. Muito né? bom. Faz bem pro nosso ego. E você enxerga que hoje você também tem um exemplo a mais? Você é um exemplo a mais para suas filhas? Que a gente já sabe que você já era um exemplo de força, de superação, né? De mulher que trabalha, de caráter. Mas assim, você vê hoje com um exemplo diferente? Você tem um exemplo a mais para dar para as filhas? Tenho. Depois desse cuidado? Tenho. Inclusive, por exemplo, a minha pequenininha é o meu xerox. Aí a gente sempre brinca assim que a Rafaela, se ela comesse um pouquinho a mais, que é a mais velha, ela passava mal. A Helena não. A Helena pode comer o que ela quiser, a Helena não passa mal, a Helena não sente nada. Aí eu brinco com o Geraldo assim, Geraldo, a Helena sou eu de novo, não precisa se preocupar com a Helena. Mas porque sou eu de novo é que é o motivo da preocupação. Porque ela estava na nutricionista, está, né, fazendo um acompanhamento com a nutricionista. E qual o nosso medo? Que ela realmente seja igual a mim. Porque eu precisei fazer uma bariátrica para poder perder peso. Então, hoje, a gente tenta moldar a vida da Helena para ela entender que ela tem necessidade de alimentar, mas ela tem um limite dela. Sim. Ela tem o que ela pode, o que ela não pode, o dia que ela pode, o dia que não pode. Aí eu costumo falar assim, dizem que não pode, mas eu sempre falo, você quer ficar igual a mamãe? Você quer chegar na loja para comprar roupa e só ter liganete para te oferecer? Você quer... trabalhando no lado emocional. O lado emocional. Você quer subir a escada e chegar no final dela e falar, espera um pouquinho que eu subo a outra. Você quer viver desse jeito? Você quer tomar aquele tanto de medicamento que a mamãe tomava? Aí ela fala... elas viram essa mudança, né? Esse processo, né? Todo. A sua melhora na disposição, na melhora física e também usar um monte de remédio agora já não usar. Já não Elas viram essa transformação. Viram a transformação. E elas têm um exemplo, serviu de lição. Exatamente, serviu de lição. E aí hoje a Rafaela é muito vaidosa. A Helena está começando justamente por isso, porque está crescendo e está vendo a diferença. Entendi. Aí às vezes ela vê uma roupinha mais bonitinha, quer comprar e não serve. Aí eu falo no cantinho com ela, viu o que a mamãe passou? Você quer seguir o caminho da mamãe? Ou você quer ir igual a Rá, lá o Rá, comprou a que ela queria. Não, mãe, eu não vou fazer assim, eu vou fazer dieta, eu vou seguir. Então, eu acho que eu sirvo de exemplo. Acredito que sim. E assim, até para outras pessoas, não só na minha família, outras pessoas que nem passavam pela cabeça de fazer uma cirurgia bariátrica, porque achavam que era uma coisa de outro mundo, e além de ser muito caro, ia a questão da reposição de vitamina, a questão do viver, etc e tal, eu faço questão de falar, falo, olha, vá, faça, né? As minhas colegas de escola que têm a oportunidade de fazer pelo plano de saúde, faz, você não vai fazer, você não vai gastar. Você vai pagar uma instrumentadora para poder fazer, para ajudar na cirurgia. Você vitamina, você toma vitamina? Normalmente toma. Eu já tomo. Você está esperando o quê? Porque até o paciente que já é obeso, que está acima do peso, ele já é um paciente inflamado. Então, ele já tem dificuldade na absorção de vitaminas. Então, ele já tem que tomar vitaminas no dia a dia dele. Quem não está tomando, gente, muitas das vezes não está nem procurando saber se realmente precisa, porque às vezes não fez os exames adequados, né? Não levou para o médico, né, que trabalha com a medicina integrativa, ou que trabalha com a nutrologia, né? Inclusive, eu fui conhecer medicina integrativa e nutrologia na dermatologia, porque eu vi lá que na medicina tradicional, a ferritina lá, entre 10 e 250 tá normal. Eu falei, gente, um valor tão discrepante tá normal? E aí a gente via lá nos estudos da dermatologia que para não ter queda de cabelo, a ferritina tinha que estar acima de 70 e abaixo de 150. E aí eu comecei a ver de forma diferente a suplementação e comecei a buscar. Fui lá na medicina integrativa, fui lá na nutrologia para ver, gente, como que eu posso fazer para ajudar mais o meu paciente, porque o exame que mostra que tá normal, tá dentro da faixa de 10 a 150, mas como alguém que tá com 15
tá tão bom quanto alguém que tá com 100, que tá tão bom como alguém que tá 250. É um valor tão discrepante, né? Será que realmente tá? E eu fui procurando, né, nos estudos para poder saber qual que era o valor ideal para cada paciente. E a gente viu que realmente é diferente. E a gente viu que isso faz diferença no cabelo. Eu vou lá, suplemento o ferro, melhora o cabelo. E nos estudos também mostrava que o paciente que está acima do peso é um paciente inflamado. E ele tem dificuldade na absorção e no aproveitamento das vitaminas. Então, o paciente que estava obesa, né, já estava com a vitamina baixa, já precisava suplementar. Então, hoje, realmente, você tem um desafio maior, porque no tipo de cirurgia que você fez bypass? Eu fiz sleeve. Você fez o sleeve. Não, então ainda não é tão desabsortiva, que ainda preserva boa parte do estômago, do intestino, né? E já quem faz o bypass aí já é um pouco diferente, ela é mais desabsortiva, ela realmente tem uma dificuldade maior na absorção de nutrientes, mas o sleeve ainda também faz com que você tenha menos absorção do que uma pessoa que não fez. Exatamente. Mas uma pessoa que está obesa, que estava acima do peso, ela também está inflamada, ela também tem dificuldade na absorção. Então, você trocou o tipo digamos assim, de dificuldade na absorção de nutrientes, mas você ganhou em outras coisas. Muito. Né? Você ganhou em qualidade de vida. Principalmente. Né? Você ganhou em qualidade. Nós viajamos, final do ano passado. Esse ano, devido ao luto, eu cheguei até aí, mas não consegui ficar. Nós viajamos em 2025, janeiro de 2025. E aí o Geraldo brincava comigo assim, se fosse antes você não vinha aonde nós estamos. Falei, realmente, porque assim, muito morro, às vezes a gente pegava um trenzinho para poder fazer um passeio, o espaço era estreito, não me caberia, para eu subir, eu não dava conta de subir. Aí ele morre de rir, né? Aí ele cutuca em mim e você fala, pode falar, Geraldo, eu já sei o que é que você vai falar. E ele é muito franco, né? Muito. Aí eu falava assim, se fosse uns 2 anos atrás, nós não estaríamos aqui. Falei, por quê, Geraldo? Não tinha dinheiro, eu já sabia o que era. Não tinha dinheiro, não, você não ia caber passando. Sabe? Então, assim, foi muito bom, valeu a pena. Valeu a pena, né? Você falou um pouco aí do seu luto, né? Como que foi viver esse luto justamente num momento de tantas mudanças que você já estava passando? Mudança na sua saúde, transformação no seu corpo. Como que foi? Muito difícil. Muito difícil. Eu mesmo e meu pai, a gente tinha muita afinidade. Então, desde o dia que meu pai aceitou ser levado para o hospital, porque ele era um senhorzinho assim, bem ignorante, assim, né? Uma pessoa extremamente reservada. Então, o dia que meu pai aceitou ir para o hospital e falou comigo assim, eu vou se você for comigo. Falei, não, tranquilo. Aí eu abandonei a minha vida. Eu tirei licença no trabalho. Eu abandonei o meu marido. Eu abandonei as minhas filhas e fui tomar conta dele. Aí eu ficava no hospital, eu não aguentava ficar 24 horas, então a gente pagava um cuidador, porque minha mãe também precisa de alguém, a Marta não podia ficar. Então eu ficava durante o dia, o cuidador ficava durante a noite, mas eu lembro sempre que quando eu chegava, ele me abraçava muito, sabe? Aí me abraçava e falava comigo assim, você agora tá miudinha, né? Aí eu falei, agora eu tô miudinha. Aí ele me cheirava, me beijava e falava comigo assim, graças a Deus que você chegou. E aí eu fiquei cuidando do meu pai de 15 de outubro até 20 de dezembro. E eu ficava o dia todo. Então eu dava comida, eu dava o banho, eu dava o café. Aí eu dava o banho e brincava com ele assim. Aí cheirava nele assim e falava com ele assim, o senhor tá cheirando igual porta de guarda-roupa. Porque eu brincava com a gente assim quando ele tava cheiroso. Aí ele falava com a gente, nossa senhora, mas tem um aqui cheiroso igual porta de guarda-roupa. Aí chegava no ouvido dele e falava assim, sabia que eu te amo? Aí ele me puxava assim, aí eu chegava e falava comigo assim, mais do que eu não. Então assim, foi muito difícil, porque eu vendo aquela situação, eu vendo ele indo cada dia, né? Assim, eu fui me preparando, fui orando muito, eu sou muito devota de Nossa Senhora das Graças, não largo ela de jeito nenhum. E tinha dia que eu rezava o texto 2, 3 vezes segurando a minha Nossa Senhora, porque eu não deixava ele sozinho, aí ele deitado. Aí volta meia, ele falava assim, Meirinha, aí eu falava, tô aqui. Aí segurando a minha Nossa Senhora, rezando o terço. E assim, cada dia que passava, eu via que tinha chegado a hora dele.
Cada um tem uma maneira de pensar, cada um, né? A espiritualidade é muito relativa, muito individual. Então, eu sabia que aquilo ali não, né, tinha chegado ao fim. Há uns meses antes, ele chegou aí lá na minha casa e falar comigo, falou: minha filha, eu vim conversar com você porque os meus dias já chegaram. Eu tô com meus dias contados. Então, eu queria deixar umas instruções com você. Nossa, Aí, ele teve esse insight. Aí eu falei assim, eu não gosto de falar sobre isso. O senhor vai viver muitos anos, nós vamos ver as meninas crescerem, que a minha mais velha quer ser médica. Falei, não, nós ainda vamos na formatura da doutora Rafaela. Tentei levar para outro lado, sabe? Ele falou, não, hoje eu vim pra gente conversar sério. Cadê o Geraldinho? Aí eu chamei o Geraldo, aí ele sentou, me passou todas as instruções, nós fizemos tudo do jeito que ele pediu. Portanto, quando ele faleceu, cada um já sabia o que era seu, já estava com tudo resolvido, porque ele confiava muito em mim nessa parte. Então, quando ele adoeceu, eu falei com o Geraldo, o fim que ele falou chegou. A gente já estava mais ou menos preparado. Não sei se existe preparação para esse momento. Ele conversou com vocês antes de adoecer, antes de chegar aí pro hospital? Há uns 3, 4 meses antes. Olha só. Talvez até mais, porque o tempo está passando muito rápido, a gente perde a noção. Mas eu acredito que deve ter sido uns 4 meses antes para mais. Ele conversou, ele explicou, ele falou o que era de quem, documentou o que era de quem, o que era para fazer, o que era para fazer com minha mãe, como é que era para tratar da minha mãe. Isso aí, assim, foi quando ele... Aí quando ele adoeceu, que ele foi para a cama, que eu fui ficar com ele, por questão, assim, de trabalho, eu podia tirar licença, a Marta não. Então, eu que tirei licença para acompanhar. Então, eu fui vendo. Cada dia que passava, eu falava com o Geraldo assim, Geraldo, hoje piorou um pouquinho. Aí passava mais uns 2, 3 dias e falava, Geraldo, hoje piorou um pouquinho. Quando ele faleceu, eu fui a primeira a que vi. Eu estava no quarto com ele, que no final ele não quis ir para o hospital. Então nós tentamos dar para ele o que o hospital ofertaria lá na minha casa, na casa dele. E aí eu dormindo com ele, assim, no mesmo quarto que ele, e fui eu que vi. Aí quando eu levantei da minha cama, que eu cheguei, que eu vi que ele tinha falecido, eu só tirei o oxigênio, desliguei o aparelho, conversei muito com ele, né? Falei com ele que ele tinha cumprido a missão dele, porque meu pai foi um guerreiro, meu pai foi um batalhador. Meu pai perdeu o pai dele com 15 anos, não existia aposentadoria naquela época, ele sustentou a mãe dele, porque ele era o caçula da segunda família, e ele contava pra gente que meu avô esperou só ele chegar para passar essa responsabilidade para ele, para morrer. Então, ele cuidou da minha avó e ele cuidou da minha mãe, de mim e da minha irmã com 2 salários mínimos. E tanto eu quanto a minha irmã conseguimos... Eu tenho 2 cursos superior na área da educação. Tenho 3, eu não gosto de falar que eu tenho física, não, porque eu odeio física. Mas eu tenho 3 cursos superior, a minha irmã tem, eu acho que uns 4. Tudo com o suor dele. Sabe? Então, assim, as coisas que ele adquiriu, ele deixou uma herança pra gente razoável, que ele conseguiu através do suor dele. Então, quando eu fui ali e vi que ele já não estava mais ali, eu passei a mão no rosto dele e falei com ele, vai descansar. Porque uns dias antes ele tinha pedido a minha mãe para conversar comigo e falar comigo que era para eu arranjar, que ele ia embora, mas ele queria ir embora bem bonito para encontrar com a mãe dele e era para eu arrumá-lo, que ele queria chegar lá bem bonito. Olha só. Aí quando eu vi que ele tinha falecido, eu falei, pai, o senhor vai bem bonito, eu vou arranjar o senhor bem bonito, para o senhor encontrar com a minha avó, que era o meu xodó, sabe? Falei, o senhor vai encontrar com minha avó lindo. E uns dias antes ele falou com minha mãe assim, uns 8 dias antes ele falou com minha mãe assim, você tá ouvindo barulho? Aí minha mãe falou, não tô ouvindo barulho não. Ele falou, mas você não tá ouvindo? Aí ela falou, não tô. Aí ele falou, o céu, estão esperando só o Antônio Gordinho chegar. Porque a hora que o Antônio Gordinho chegar é festa. Onde o Antônio Gordinho chega tem festa. Porque ele gostava muito de sanfona, de dançar, de falar verso. E aí minha mãe falou assim, não tô ouvindo nada não. Ele falou, mas tá em festa. Aí foi uma das vezes que eu falei com ele, quando eu vi que ele tinha falecido, sabe? Aí eu falei com ele, falei, pai, o senhor cumpriu a missão do senhor. O senhor foi um guerreiro. Vá em paz,
vai descansar. E o que o Senhor deixou de lição pra gente é o que a gente vai guardar para a vida toda. Foi fácil? Não, sabe? Não. Eu choro todos os dias, mas eu choro de lembrança boa. Aí, há poucos dias, alguém falou assim... A dor da saudade. A saudade. Aí, teve um dia que uma pessoa falou comigo assim, você fica chorando pelo seu pai? Seu pai foi ruim para você também, ele não foi só bom. Falei, mas a parte ruim eu deletei toda. Eu só lembro da parte boa. Só lembro dele me beijando, dele me cheirando, falando comigo, que ele me chamava de tutuca. Aí eu chegava e falava, gente, chegou minha tutuca cheirosa, minha tutuca só anda cheirosa. Então, assim, eu acredito que hoje ele está no céu e está em festa. Então, quando eu começo a chorar, eu falo com ele, eu converso comigo, sabe? Toca uma moreninha linda aí pra nós, Antônio Gordinho. Porque era a música que a gente gostava, sabe? E é importante essa fé, né? Que você falou assim, você falou desse momento de fé que você teve, que tem, que a gente consegue ver que você busca na fé justamente para aliviar essa dor. A saudade não vai aliviar porque ela não passa, porque as lembranças boas elas sempre ficam. Mas você conseguiu por meio da fé, minimizar a dor, deixando ela só na forma de saudade. Só na forma de saudade. Eu tenho certeza que o céu hoje tem festa. Eu conheci ele. Né? Ele já teve aqui no consultório, já cuidei dele, já tratei dele. E ele gostava... Era câncer de pele. E eu, pra convencer ele de fazer a cirurgia. Tá? E eu gostava muito da senhora. Foi uma luta. E depois ele deixou fazer, a gente tirou. Ele falava comigo assim, doutora Lívia é muito humilde. Eu gosto muito dela porque ele é muito humilde. Sabe? E toda hora que eu lembro, o céu tá em festa. Ele era muito alegre, ele chegava aqui, ele brincava com as meninas tudo, a recepção, brincava com ela, já chegava brincando comigo no consultório. Eu chegava do ele serviço. Falava assim, não repara não, tá? Repara não. Não repara não, que eu gosto de brincar mesmo, tá? Eu gosto de brincar. E ele chegava, eu chegava todos os dias do serviço e passava para ver como é que estavam ele e minha mãe. Eu faço isso até hoje. Você estava precisando de alguma coisa e tal? Aí quando eu abri o portão, eu gritava assim, ô de casa. Aí ele gritava assim, ô Meirinha, tô esperando só você chegar. Aí eu chegava lá, ele era meio assim, travadão, né? Aí eu dava um abraço nele, dava um beijo nele, falava, como é que o senhor tá? Bom e velho. Aí eu falava, que ótimo que o senhor tá bom e tá velho, porque quantos não tiveram a oportunidade de chegar na velhice? Chegar na velhice, chegar à essa idade, né? Mas graças a Deus, tô conseguindo superar. O que você acha que o seu pai sentiria ao ver a mulher que você se tornou hoje, que você está se tornando todos os dias com a sua transformação, com essa busca diária? Muito orgulho. Muito orgulho, muito né? orgulho. Isso é bom. Porque ele tinha o maior prazer de contar para as pessoas que eu era professora e que eu era professora de matemática. E aí eu ainda morria de vergonha, porque ele falava assim, essa daqui, ó, aí batia em mim e falava comigo assim, é a minha Meirinha. Ela é professora de matemática. Mas deixa eu falar um negócio com você, ela não é qualquer uma não, tá? É difícil achar um que sabe matemática igual ela sabe, tá? Aí eu falava, não é assim não, pai, tem tanta gente que sabe tanta coisa. Não, você é diferente. Então eu penso que, às vezes, né, quando eu vou vestir uma roupa, quando eu fui mudar a cor do cabelo, aí eu pensei assim, o que meu pai acharia de eu mudar a cor do meu cabelo? Aí tudo que eu vou fazer eu penso, o que meu pai acharia? Aí eu penso assim, orgulho, ele ficaria orgulhoso. Com certeza orgulhoso. Né? Da mulher que você se tornou, da mulher que você está se tornando. E, gente, a Meire, ela é uma referência, né? Na educação, na matemática. Todo mundo sabe que ela é essa referência. Não é à toa que ela não dá aula somente no público. As pessoas buscam ela particular, confiam que o maior tesouro que a gente tem, que são os nossos filhos, confia a educação, né, do seu filho, da sua filha. A Meire, né? Vai lá pra casa da Meire. Vai me fazer chorar, né, doutora? Vai lá pra casa da Meire, vai o filho, a filha lá pra poder aprender matemática. Então, a Meire é essa pessoa maravilhosa, né? Uma grande profissional. Você acha que essa transformação que você está vivendo agora, ela impactou no seu lado profissional, na sua vida profissional? E de que forma ela impactou? Impactou muito.
Lembra que eu te falei do meu aluno, da minha aluna? Isso. Nossa, tão do seu look, estilosa, estilosa. estilosa. Os meninos hoje ficam esperando eu chegar para poder ver olha como só, que eu vou gente. chegar. Porque eu andava só de calça jeans e blusa de malha. Eu né? lembro de você assim. Então, quando eu te vi hoje ali, gente, é outra Meire. Outra Meire. Olha o look, realmente. Calça jeans, blusa de malha. Era o que eu Só via achava, assim, doutora. calça jeans e blusa de malha. Era o que eu Só te via achava. assim. Era o que eu achava. Aí hoje os meninos, eu já vejo que os meninos já ficam esperando. Aí quem tem mais liberdade comigo, aí eles já falam comigo. Falam, professora, como é que você tá bonita hoje? Onde você vai depois que você sair daqui? Mudou essa autoestima? Demais. E muda, né, gente? Demais. A gente se sentir bem, todo mundo percebe. Demais. Aí às vezes alguém brinca assim, aposto que hoje o Geraldo não viu você sair de casa. Eu saí de casa. Eu falei, não, viu, ele que me ajudou, eu saí, ele me trouxe. Mas é muito bom. Eu vivi os dois lados, doutora. O lado de passar na rua e um rapaz lindo lá, que às vezes a gente achava, a gente era mocinha, e gritava, às vezes não gritava, mas às vezes falava, a gorda, né? A feia. É o bullying, né? Às vezes a gente acha que É só o que hoje nós chamamos de bullying, né? Tanto adolescente quanto adulto ele vive isso. Né? Então tava eu, mais 2 ou 3 coleguinhas, aí chegavam aqueles rapazinhos lá, mas eu sobrava, porque eles iam atrás das outras. Eu era obesa, a feia, né? O patinho feio ali, entendeu? E hoje eu vivo o outro lado. Hoje eu vivo, por exemplo, eu passo de carro para poder trabalhar, o camarada que veio no caminhão buzinou para mim. Ele buzinou para mim, ele não buzinou pro meu carro. Às vezes eu desço para poder atravessar, aí um olha, tem 2 rapazes, um já olha no outro e tal. Então eu vivo os dois lados. O que a vida da gente né? O que um peso a mais faz na vida da pessoa, né? Eu tive tudo para ter uma depressão fortíssima nessa época. Né? Mas graças a Deus não vivi, graças a Deus. Sua força, sua fé. Minha fé, eu acredito que seja mais a minha fé, a minha força de vontade. E eu sempre, o Geraldo hoje é meu marido, mas o Geraldo era meu melhor amigo. Aí ele conheceu o seu lado, né? O seu interior, ele conheceu o seu íntimo. Exatamente. Não olhou só pela estética, né? Exatamente. Se apaixonou por Meire, que tá lá exatamente. Dentro. Portanto, o dia, eu falo com ele assim, vai ser muito teimoso. Porque eu não insistiria com ninguém do jeito que você insistiu comigo. Porque eu lá no fundo eu pensava assim, o Geraldo não quer namorar comigo, porque ele é meu amigo, e o tanto que eu sou feia. Ele quer namorar comigo? Ele tinha a oportunidade de ter as mocinhas com o corpo bonitinho e tal. Portanto, uma das coisas, ele ri, até hoje ele me segura, agora que eu tô magrinha, e agora ele me abraça e fala comigo assim, a minha mulher magrinha, aí sabe me carregando, eu falo, só me derrubar, que eu ainda não acostumei com o peso que eu tenho, né? Aí, uma das coisas que eu fiz quando o Geraldo, né, quando nós começamos a namorar, foi perguntar pra ele, Geraldo, você tem certeza que você quer namorar comigo? Você já viu o meu físico? Você já viu que eu sou gorda? Você já viu que você vai chegar comigo numa festa, os seus amigos vão olhar e falar assim, nossa, mas tanto que a Geralda é gorda, tanto que ela tá feia, tanto que ela tá mal vestida, talvez não porque eu quisesse, porque eu só achasse aquela opção. Aí a resposta que ele me deu, ele falou, eu já pensei, se eu tô te perguntando isso, se você quer namorar comigo, é porque eu quero namorar com a Meire que eu conheço. Eu não quero namorar com o seu corpo, eu não quero o seu corpo, eu quero você. Sabe? Foi muito bacana. Olha, história bonita, né? E o meu maior incentivador. Eu fiz a bariátrica, um dos meus maiores incentivadores foi ele, porque era Muriaé. Eu não dirijo da Muriaé, eu dirijo por perto. Geraldo, eu não vou, Muriaé é longe. Não tem problema não, quem vai dirigir sou eu. Olha só, parece que eu tô vendo ele falando aqui. Aí teve um dia que era uma consulta assim, muito importante. E eu vim, e tava chovendo, e eu vim muito tarde, eu tinha uma reunião de módulo, eu vim muito tarde. Aí passei numa pedra, por cima de uma pedra, e eu achei que tivesse furado o pneu do carro. Aí eu cheguei em casa e falei, a gente ia sair de madrugada, 3 horas da manhã. E eu cheguei, já era mais 10 da noite. Aí ele lá me esperando, e aí, como é que foi e tal, que a gente tem esse hábito de um esperar o outro para poder conversar primeiro, para depois a gente dormir, rezar primeiro, a gente reza o texto. Aí eu falei, deixa eu falar com você primeiro. Primeira coisa que eu falo com você, amanhã não dá pra ir em Muriaé, tá? Aí ele falou, tô te entendendo, o que aconteceu? Eu falei, eu vim pra cá, eu pedi a Deus uma orientação se era pra eu ir ou se era pra eu não ir, e eu passei em cima de uma pedra e provavelmente furou o pneu. Então, provavelmente amanhã a gente não vai, tá? Porque o carro vai querendo achar um motivo para não ir. Que o pneu do carro vai estar furado.
Aí quando foi, eu dormindo tranquila. Ele chega perto de mim, me puxa a coberta, dá um jeito de levantar, tomar um banho e se arrumar pra gente poder ir. Eu falei, e o pneu do carro? Não tem nada no pneu do carro, não, mãe. O pneu do carro tá normal. Aí um dia eu contei isso até pro meu cardiologista, ele riu tanto, eu falei, Meire, eu tava esperando que Deus descesse aqui e falasse com você assim, você vai hoje. Não, hoje você fica. Né? Então foi um dos maiores incentivadores e está sendo nesse processo. Ele é o meu maior incentivador. A gente vê, assim, conversando com você, justamente que, assim, que as mulheres que transformam o seu corpo, ela também transforma o ambiente. Né? Você falou que transformou o ambiente da sua casa, com suas filhas, a alimentação, o incentivo da alimentação saudável, transformou o ambiente do seu trabalho por meio, né, dos alunos que passam, às vezes, a admirar uma outra Meire, né? Já admirava a Meire profissional, que é excelente profissional, que ensina com dedicação, e agora admira a Meire, a Meire que se cuida, né? E você acha que isso pode ter impactado também na forma como elas te vê? Isso incentiva elas de alguma forma a se cuidar? Incentiva. Já achei gente que já mudou a cor do cabelo, porque o meu ficou lindo, dele também resolveu fazer, ver se ficava igual o meu. Onde você compra sua roupa, Meire? Adorei a sua chamise. E uma das coisas que aconteceu comigo depois da bariátrica, eu toda vida senti muito frio. Mas depois da bariátrica eu sinto muito mais frio. Então eu sempre tô com alguma coisa para poder ficar quentinha. Então, nossa, adorei sua blusa. Onde você comprou? Meire, mas nossa, sua calça hoje tá diferente. Você tá muito mais estilosa, né? E E o brilho nos seus olhos tá diferente, Meire. Mudou? Mudou. E muda mesmo. Graças a Deus. Hoje, Meire, olhando a sua história, o que para você significa ser uma mulher que se transforma? Ser uma mulher que se transforma é ser uma mulher que vê o mundo colorido de uma forma bem mais viva, com cores bem mais vivas, ver um ambiente diferente, ver alegria nas coisas que eu não via antes, as coisas mais simples sendo mais sofisticadas. Eu não conseguia enxergar tanta coisa bonita quanto eu consigo enxergar hoje. Muito bonita essa transformação. E que mensagem você vai deixar para as mulheres que ainda não decidiram ser a sua melhor versão? Para você amar o próximo e saber cuidar dele, você tem que primeiro cuidar de si e se amar. Eu só consigo amar o meu marido e amar as minhas filhas, os meus amigos, os meus colegas de trabalho, depois que eu me amo primeiramente. Então, depois que eu passei a me amar, a me cuidar, eu vou cuidar do outro de uma maneira diferente, de uma maneira bem melhor do que eu cuidava antes. Ok. Eu quero te agradecer por você ter aceitado participar desse projeto, que é Seja a Sua Melhor Versão, com um tema especial que a gente está fazendo para março, que são mulheres que se transformam, porque você é essa mulher, né, que se transforma e transforma a vida de outras pessoas ao redor. Então, tá sendo um prazer poder receber você aqui. O prazer foi todo meu. Eu fiquei igual pôr na lavagem, né? E ter aceitado contar essa história, que é algo íntimo, né, para outras pessoas, porque você pode ser referência para outras pessoas também. Pessoas diferentes que não estão ali no seu convívio, que mais pessoas escutando a sua história pode se ver na sua história e pode, de repente, tomar alguma decisão que estava ali no íntimo, né, que estava insegura, e a decisão de se cuidar, né? A decisão de se priorizar, de realmente escolher buscar a sua melhor versão. Então, obrigado por você ter aceitado. Obrigada mesmo, de coração. E eu quero falar para você, mulher, que ser a sua melhor versão é decidir se priorizar, se cuidar, se transformar para poder transformar outras vidas que estejam ao seu redor. Então eu quero convidar você, mulher, ou você, homem, que admira uma grande mulher que de repente está na sua família, ao seu lado, a participar conosco e poder nos prestigiar, tá? Ouvindo, vendo as nossas próximas entrevistas. E para você, mulher, que ainda não decidiu ser a sua melhor versão, nunca é tarde. Se priorize, se cuide, venha comigo ser a sua melhor versão.